Então, existem muitas discussões sobre isso, sim, né? Dentro da geomorfologia, porque as formas de relevo, elas são classificadas de acordo com a fisionomia atual, né? E uma coisa importante que a gente sempre tem que pautar nessa discussão é que as formas de relevo, elas são atuais, mas elas têm uma história geológica, né? Então, a gente tem que perceber que, às vezes, as formas estão em transição e elas passam por uma situação de híbrido, né? Então, eu já vou dizendo aqui, né? O que eu Já entendo. tá adiantando Já a estou sua adiantando posição. a minha posição. Eu acho que até para entender os meus argumentos, né? Que ele é híbrido porque ele é um corpo da água que, pela sua evolução, origem e evolução, tanto geológica, né? Geomorfológica, ao longo desse tempo geológico, né? Ele vem sofrendo alterações. O Guaíba, E Guaíba enquanto corpo da água, ou né? seja, não é nem exatamente um rio, nem exatamente só um lago, ou é os dois, só... Eles têm as características das duas feições, né? Eles têm características das duas feições. O professor está se coçando ali, ele quer falar. Porque, só para assim, ser didático, né? Quando a gente classifica, por exemplo, quando eu vou dar uma aula sobre geomorfologia fluvial, eu começo falando da fisiografia fluvial. Então, qual é o tipo de leito, qual é o tipo de canal, qual é o tipo da água que permanece ou não, se o rio é perene, se o rio é temporário, a hierarquia fluvial, tem os cursos de primeira hora. Tudo isso são fisiografias, é característica. Eu olho e vejo e classifico. Tem a ver a dinâmica, óbvio, né? Dinâmica que é a velocidade, a quantidade de água, o fluxo, a precipitação, tá. Depois eu vou estudar a dinâmica, né? Como é que essa água flui, que carrega sedimentos, que escava o vale, que ocupa um leito maior, ocupa um leito menor, né? Todas essas questões. Então, se a gente for pegar todos esses critérios aí, você vai começar a ver que ora o Guaíba é um lago, ora o Guaíba é um rio. Mas e na prática, pra gente que é leigo entender, onde é que estão os aspectos assim mais evidentes de que ele é um rio, às vezes, e mais evidentes de que ele é um lago, às vezes, para nós que somos leigos? O que dá para dizer? Por exemplo, a correnteza que a gente viu na enchente de maneira muito brutal. A correnteza que ocorre sempre sem enchente ou com enchente no meio do canal do Guaíba. Tem uma corrente de única direção, né? Nascente e foz. Isso é próprio de rio? Isso é próprio de rio. Tá, e próprio de lago, professora? Onde é que está a nascente desse lugar se ele é rio? Não tem, né? Ah, me explica, como assim? Onde é que está a nascente do Guaíba se ele é um rio? E vem de um monte de rios que desaguam no Guaíba. Tá, começa Taquari, Jacuíca, Jacuíca. Não tem uma nascente. Isso é próprio de lago. É próprio, não é de rio. Não é de rio. Não é de rio. O que mais que ele tem de lago? A forma dele, né? A forma dele é uma forma mais larga, né? Extremamente mais larga. As margens são margens como se fossem enseadas, né? Isso indica que as correntes laterais que tem no rio, no Guaíba, são correntes diferentes daquela que passa no meio dele, que é uma corrente única, um fluxo único da montante para a jusante. Tá. Né? Essa forma arredondada dele, esse corpo hídrico que não é bem um canal, é típico de lago. É tipo de lago. A princípio é isso. Zeca, divirja. Não, estava quietinho aqui. não, mas eu acho que não tem como divergir da professora, porque eu me sinto bem mais à vontade agora aqui, tá? Porque a professora eu acho que acerta em cheio, né? Porque ela pega justamente um aspecto que tem dificultado a nossa discussão técnica ao longo de todos esses anos, porque o Guaíba, ele já foi um rio, né? Quando ocorrem as glaciações, grande parte da água dos oceanos vai para a calota polar, então o nível do mar cai, né? No último período de mar baixo, o delta do Jacuí não estava aqui. Professor, não entendi muito, Opa, mas vamos voltar. Não esquece que a gente não manja nada do assunto. Quando ocorre uma glaciação... Tá, o que é uma glaciação? É quando as calotas polares descem de latitude, certo. Parte do gelo ali dos polos aumenta, então você retira a água do sistema, retira a água do mar e coloca no gelo das calotas polares, certo? Justo. Com isso, o volume de água na bacia oceânica ele diminui e o nível do mar cai. A linha de costa ela vai
em direção ao oceano. Certo. Ela muda de lugar, e isso no tempo geológico é uma coisa constante. No último período, onde o mar estava mais baixo, né, mais para longe da costa atual, o delta do Jacuí estava numa posição mais próxima do litoral, porque ele acompanha também este bailado do sistema. Nessa época, o Guaíba era um rio. Isso nós estamos Que falando seria- de quando? Milhares de anos. Tá. Vou botar na escala de milhares Tá. de anos atrás. Então, o Guaíba, a região do Guaíba era um rio, que seria, a rigor, o Paleo Jacuí, que estava mais avançado. Posteriormente, com o aumento do nível do mar, este rio é afogado. E aí que nós chegamos no ponto que a professora falou, né? Se ontem o Guaíba foi um rio e hoje o Guaíba é um lago, é natural que ele guarde características do rio que ele foi, na medida que incorpora características do lago que ele é. Tá, mas Hoje. então existe uma divergência aí que, embora seja, talvez não seja grande, mas o senhor está dizendo que é um lago. A professora disse que um lago e é um rio também. Eu chamo de ornitorrinco geológico. Sabe o que é aquele ornitorrinco? Tá aí a definição pro Guaíba. Hein? Pronto, resolvido. O bicho tem bota ovo, tem bico e é mamífero. Ave, Entendeu? aham. Então eu Pede chamo mato. o Guaíba carinhosamente de ornitorrinco geológico, tá? Mas, na verdade, as nossas ideias são convergentes, porque a professora vê ambos os aspectos na morfologia. E eu também, né? Mas o que acontece? Acontece que se a gente discutir o Guaíba sob o ponto de vista de critérios sedimentológicos, hidrológicos e morfológicos, nós não vamos chegar a um consenso. Aham. Certo, professora? Como é que nós vamos chegar no consenso?